Olá pessoal, um bom dia para vocês. Hoje domingo. Domingo é dia de quê, gente? Dia de feira, né? Dia de missa, de cultuar a Deus. Domingo é o primeiro dia da semana, então uma excelente semana para todos nós, tá bom? Hoje é o domingo do carnaval, né? Já é o segundo ou terceiro dia, né? Dia do carnaval, festa da carne. É aquela festa que tudo pode, muitas famílias se desfazem. Muitos maridos deixam as mulheres em casa com os filhos e vão viajar, às vezes vão brincar, sair de blocos. Muitos se revelam dizendo que é apenas carnaval e bota fio dental, sainha, mas diz que é homem. Carnaval, a festa da carne. Inclusive, tem homem que beija homem, mesmo sendo casado, dizendo que é apenas período de festa. Tomam as cachaças, perdem o juízo e fazem um monte de bobagem. Outros amigos ou falsos amigos ainda filmam e colocam na internet. Depois vem a vergonha. Tá duvidando? Eu conheço gente assim. Eu tenho um amigo que já fez muito isso. Ficou tão bêbado em carnaval que caiu no chão e os cachorros só faltou urinar, mas lamberam a boca dele e a cara dele, por causa do cheiro de cachaça, junto com comida, churrasco, essas coisas. Carnaval. Bom, gente, dito isso, esse vídeo aqui, nós vamos estar falando sobre o André Mendonça. Muita gente aí, pessoas graduadas, né? Advogados como o Jeffrey Chikine, o outro jurista, o Magzilha, né? O Magzilha também não está fazendo muita fé. Eles já fizeram um vídeo dizendo que vai dar, que isso aí vai acabar em pizza. Não falou bem essas palavras, mas foi o que no comentário deles. Isso porque o André Mendonça já foi secretário do ministro Dias Toffoli. Bom, eu, como sempre, pensando positivo, vendo pelo lado bom da coisa, entendendo que o ministro, e ontem teve um inscrito, uma pessoa aí que falou, não sei se é inscrito, mas enfim, vamos dizer que é inscrito, botou nos comentários que eu não sabe por que eu misturo ministro com pastor. Ué, ele não é ministro? É ministro. Ele não é pastor? É pastor. Então, qual é o problema? Que eu botei no título, pastor, ministro, André Mendonça, querendo fazer uma ênfase justamente. As pessoas não entendem. Quando eu coloco ministro André Mendonça e introduzo a palavra pastor, porque se de alguma forma ele vê o meu título, ele vai abrir a mente que antes dele ser ministro, ele é um servo de Deus, ele é um pastor, é um homem credenciado para pregar a palavra e para, acima de tudo, ser justo. As pessoas não entendem quando eu dou uma cutucada. Eu não sou de fazer isso. Às vezes, quando eu falo do outro Antônio de Paula, deputado federal, pastor Antônio, por quê? Para ele abrir a mente. Se chegar até ele abrir a mente, que antes dele ser deputado, ele é um pastor. E até porque é isso mesmo. Antes do André Mendonça ser ministro, ele já era um pastor. Antes do deputado Antônio de Paula ser um deputado federal, ele já era um pastor. Deu para se ligar? Mas as pessoas às vezes não raciocinam, só quer comentar, xingar, reclamar. Mas enfim, bom, eu, justamente por esse motivo, ele ser um pastor antes de ser um ministro, e até hoje ele não ter, eu não vejo nada assim contundente que diga assim, olha, eu não acredito, eu vou tirar o crédito do André Mendonça. Quando o André Mendonça tomou alguma decisão que nós da direita não gostamos, eu vou pelo lado técnico, porque eu vou ler a matéria, saber o porquê que ele tomou aquela decisão. André Mendonça aprovou, não sei o que, a saída de alguém da cadeia. É porque já há precedente. Ele, para não ficar, não ir contrário, porque não condiz realmente com o ministro, se há precedente de que uma pessoa pode ser solta por isso, isso e isso, por que ele vai ser diferente? Se é constitucional isso. Por exemplo,
Deram liberdade para o Lula em segunda instância porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que para ser preso só quando terminar, que não era assim, quando terminar todos os parâmetros de defesa. Não foi só o Lula que saiu, todo mundo sabe disso. Os advogados dos Bambambam que tem grana chegou, vem cá. Ué, então é assim, então, ó, tem um preso meu aí, o cara é traficante, tem que sair, porque ele foi condenado em segunda instância. Quem é que não lembra disso? Vocês estão entendendo, às vezes, quando o André Mendonça toma alguma decisão que a gente não gosta, mas ele é muito técnico e ele não vai contra, né, aquilo que está na Constituição, que está na lei. Muitos juízes e ministros, vendo que muitas pessoas estão indo contra eles, falam, fale com seus deputados para mudar a lei, porque a lei aqui diz isso. Eu também não gostaria de dar a canetada aqui e mandar soltar ou mandar fazer alguma coisa que vai contrário ao pensamento popular. Mas é o que a lei diz, é que vocês não entendem de lei. A gente está aqui para cumprir a lei. A lei diz isso. As pessoas na ignorância não sabem como funciona a lei, aí vai para cima de quem? Do cara que deu o aval, que é o juiz, que é o ministro. Muitas das vezes acontece isso. Embora não é bem isso que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, a gente sabe disso. Os caras estão passando os pés pelas mãos e cometendo inconstitucionalidade. Agora, essa do Banco Master, meu amigo, essa aqui é para dar tapa na cara da sociedade brasileira. E é por isso que a gente, a todo custo, né, independente dos outros problemas que nós temos, INSS, o caso julgado do 8 de janeiro, que não saiu as imagens que esconderam, tudo isso, além de tudo isso, agora, na atualidade, esse escândalo do Banco Master, que caiu, e aí a gente tem que dar glória a Deus nas mãos de um pastor ministro. E por que eu digo pastor? Ou poderia ser um padre? Um cara que conhece a palavra e que segue realmente, arrisca a justiça. Primeiro é divina, mas aqui na terra, ele se é um humano que está aqui na terra, né? Tem que cumprir a lei que está aqui na terra. E logo, a própria Bíblia diz que é ligado na terra, ligado no céu. Mas vamos lá. O André Mendonça, eu já falei tudo para vocês, isso tudo aqui, ele tomou uma decisão, gente, que é muito importante, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Tem uma matéria que está no Jornal da Cidade Online, mas na verdade eu vou ler a matéria do Poder 360. No Jornal da Cidade Online diz assim, Mendonça toma atitude inesperada e mostra que não vai descansar enquanto não resolver o caso Master. Mas no Poder 360, a matéria está mais clara para a gente ler, eu vou ler essa do Poder 360, vocês estão vendo o print aí. Mendonça cancela a ida a evento na Espanha após assumir caso Master. O ministro do STF avalia ser necessário preservar sua imagem e desistiu de ir para o Congresso sobre governança global. Aqui diz a matéria, uma matéria que saiu no dia 14 de fevereiro de 2026, ou seja, ontem, sábado. O ministro André Mendonça do STF, do Supremo Tribunal Federal, decidiu cancelar a viagem para evento com autoridades do mundo jurídico na Espanha, para preservar a imagem de imparcialidade do tribunal. A decisão se deu logo depois de o ministro assumir a relatoria das investigações sobre fraudes na casa de 50 bilhões do Banco Master. Mendonça havia confirmado sua ida para o 2º Congresso Líbero-Brasileiro de Governança Global, que será realizado de 23 a 25 de fevereiro em Salamanca, na Espanha. O evento contará com a participação de ministros aposentados da Corte como Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. No entanto, o ministro, que também é professor da Universidade de Salamanca, decidiu cancelar a presença depois de assumir a relatoria das investigações do caso Master, com o objetivo de preservar a imagem do tribunal. A avaliação é que o processo de saída do então relator ministro Dias Toffoli trouxe uma exposição excessiva à corte e a seus integrantes. O STF declarou que os custos da viagem seriam custeados integralmente pelo próprio ministro, sem recebimento de valores pelo evento organizado pelo IBDL, Instituto Brasileiro do Direito Legislativo. Bom, isso é para quem acredita que realmente não ia ser reembolsado, né? Normalmente, mas enfim. A associação responsável pelo evento é financiada por escritórios de advocacia, entre eles 2 que atuam na defesa de investigado do caso Master. Segundo a apuração do Poder 360,
Embora o ministro tenha participado da primeira edição do evento, sua avaliação é que o momento exige uma maior preservação da imagem dos integrantes da corte perante a opinião pública. Está levando a sério ou não está levando a sério? É o que eu falei para vocês. A gente não pode, gente, ficar achando as coisas, levar para o lado pessimista, sempre dar o crédito, né? Eu vou sempre por esse lado. Todos nós sabemos o que aconteceu com o Brasil e eu vinha esperançoso que o Bolsonaro ia ganhar as eleições em 2022, não ganhou. A gente sabe por quê. Primeiro, o povo clamou, pediu, foi para as ruas pedindo as urnas eletrônicas atualizadas de forma que a gente pudesse fazer uma contabilidade, uma contagem depois, se caso precisasse. Não foi feito assim, é tudo, né, é do jeito que eles querem. Se fingem de bobo, se fingem de surdo, de cego, é o que eles querem. O povo nunca tem direito a nada e é o povo que paga tudo, o direito é do povo. E o resultado foi o quê? Dúvidas, o povo foi para a rua e aí a gente sempre na esperança de que ia acontecer alguma coisa. Eu não sei o que, mas alguma coisa iria acontecer, né? Aqueles militares lá, que eu não sei para que serve aqueles caras, não entende de nada, não sabe de nada, o que os caras falam tá falado, e, enfim. Eu não vi erro, não vi isso, não vi aquilo. Sim, uma suposta. Bom, mas e aí, conclusão? Ficou o povo na porta dos quartéis, aquela confusão toda, e deu no que deu no 8 de janeiro. E a gente sempre com esperança. O Bolsonaro foi para os Estados Unidos, fica aí, fica não, volta, não volta, voltou. Né? Disse que não tinha nada a temer, voltou. Conclusão. Disseram que foi uma tentativa de golpe. Um monte de gente presa, gente inocente, senhorinhas de 60, 70 anos, muitos já se foram, como o Clezão, e agora há pouco, essa semana, mais um morreu, né? Com tornozeleira, preso, com problema de saúde, porque aí o cara com 60 anos nunca foi preso, nunca se envolveu, ser taxado como golpista, como um cara que queria tomar... O cara não tinha nenhuma uma verdadeira aberração jurídica, um verdadeiro absurdo, revoltante. E aí, conclusão. Estamos aqui na esperança, mais uma vez, sempre com a esperança de que tudo isso um dia vai acabar e o Brasil vai voltar a ser um país justo para quem realmente merece justiça. Esse é o ponto. Eu vou terminar o vídeo aqui, mas eu quero soltar um vídeo aqui do Magno Malta, muito interessante, gente, que é uma mensagem justamente para o Mendonça, tá? Faz parte desse contexto que a gente está falando aqui. Vamos lá. Ao final da reunião do Supremo Tribunal Federal, os deuses do Olimpo agora estão começando a entender, mais ou menos na marra, que eles não podem tudo. Afastado do caso, o relator agora é o ministro André Mendonça. Ministro André Mendonça, será que não foi para esse tempo que Deus o levantou? Isso é uma reflexão bíblica. É uma dura tarefa? Sim, mas Deus não permite tarefas fáceis para aqueles que não confiam no seu poder. O que o Brasil está vivendo nesse momento passa a depositar uma grande esperança. Sei que o ser humano sente medo, o ser humano sente a pressão e vão lhe pressionar muito. Mas saiba, ministro, terá uma nação orando, uma cobertura de oração como você nunca imaginou sobre a sua vida. Porque você poderá deixar Deus te usar para mudar o destino desse país. Ao ser arrancado da relatoria, morre qualquer tipo de inquérito administrativo, seja como for, que seria aberto contra o Toffoli. Essas foram as informações dentro do Supremo. Mas está bem vivo no coração do povo. Toffoli, Alexandre, um ministro não pode ser lobista, não pode ser dono de resort, dono de cassino, dono de jogos ilegais, onde crianças frequentam, ser sócio de fundo de pensão. Ordenamento jurídico, a Constituição, sem respeito nenhum. E vocês vivem todos os dias como se estivesse dizendo para nós, gritando da janela do Supremo: aqui nós podemos tudo, aqui nós podemos tudo. Vocês não podem tudo. Primeiro, ministro André, se Deus lhe colocou para esse tempo, uma das primeiras coisas
é devolver a CPMI. E aí eu peço o ministro, o nosso presidente, Carlos Viana, que requeira ao ministro André Mendonça todos os documentos que já estavam com a CPMI com relação ao Banco Master. É dividir função, ministro, nesse momento, para que você não seja pressionado sozinho. Por que essa documentação estava na mão do Toffoli e da Polícia Federal e mandaram para Davi Alcolumbre? Eu nunca vi isso na minha vida, estou no meu 3º mandato. Mas mandaram para Davi numa forma de chantagem. Acredite, Davi, para lhe chantagear e dizer, olha, o que nós estamos mandando para você é uma bomba que pode explodir e você cair dentro dessa vala junto. Mas eu quero dizer uma coisa a você, Davi. Você está recebendo de Deus, você tem a oportunidade de se redimir diante da população brasileira. Estão pedidos os impeachments de Toffoli e de Alexandre de Moraes. Coloque para votar o impeachment dos dois, ou do Toffoli, porque segue a investigação. Um ministro não pode ter a sua mulher recebendo 129 milhões, onde ele é o agente que faz o lobby no escritório que nunca atuou de dar inveja a qualquer grande escritório de advogado no Brasil. Toda essa sujeira, você tem a oportunidade de se redimir. Faça isso, Davi. É um clamor do povo. Nós vamos para a rua dia 1º de março, todos na rua, andando, acorda Brasil, em todo o país, e orando por você, Mendonça, pelas pressões que vai sofrer, e até vai receber ameaça, mas não temas, você conhece a palavra, eu sou contigo. Se caiu na tua mão, homem, é para que você execute. Então, o Brasil, nesse momento, deposita confiança em você, ministro André Mendonça. E nós todos estamos lhe cobrindo de oração para um momento tão difícil da vida do país. É hora de redimir, Davi. É hora, ministro André Mendonça, de resgatar a honra do povo brasileiro e a dignidade que essa casa, que esse Supremo Tribunal Federal já teve um dia. Meus amigos, forte, né? Só esse áudio aqui do senador Magno Malta já apaga o vídeo. Muito importante, 4 minutos, mas valeu a pena. Uma mensagem forte. É isso que todos nós temos que fazer. Não é dizer que já deu errado, ficar julgando o cara por uma coisa, porque, se for assim então, gente, meu Deus do céu, um dia eu já votei no Lula. Eu votei nele, eu não morria de amor, nunca morri de amor, aliás, por político nenhum. Mas um dia eu tinha votado no Collor, né? E anteriormente, o Collor foi impeachment, eu falei, meu Deus, mas não é possível. Aí eu sempre vi o Lula, trabalhador, eu nunca me liguei com esse negócio de comunismo, né? Nunca fui ligado também em política. Falei, vou dar um voto de confiança para esse cara. PT, Partido dos Trabalhadores, vou votar. Eu dou glória a Deus a você que disse que não, que já sabia que o Lula era. Tá bom, amém, né? Eu não sabia, mas eu tenho certeza que eu não tô só nesse barro furado. Muita gente deu voto de confiança para essa raça canalha, podre, que é o comunismo. Porque eles não batiam no peito igual bateu agora, né? Que explodiu tudo de vez. E é por isso que quando a gente fala que o povo é sem vergonha, porque agora, ainda mais com rede social, e naquela época não tinha, gente, todo mundo sabe qual é o propósito do cara, da esquerda, todo mundo sabe o que é socialismo, comunismo. Se o cara ainda continua fazendo esse orgulho, é porque é sem vergonha. E ainda pega a Bíblia e vai pra igreja. Vai pra igreja fazer o que na igreja? Trem. Então, eu já dei um voto de confiança. Então a gente sempre tem que pensar no positivo, porque passado é passado. Cara, eu fui sim secretário dele, mas e daí? Tem nada a ver não, gente. A minha postura aqui, como um homem de Deus, um homem correto com as coisas, o juramento que eu fiz quando eu fui ser ministro, continua, não tem esse negócio não. Mas enfim, eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Um ótimo domingo a todos. Que Deus abençoe você. Cuidado, mais uma vez, você que está na folia, que está no carnaval, que não está na folia, mas está viajando de férias, de folga, com a família de carro, porque você é bênção. Mas o mundo está cheio de trem, de tralha que bebe, que fuma, para nos destruir só. Eu, por exemplo, quando eu viajo, eu nem saio de carro, eu guardo o carro na garagem. Quando eu vou na casa de parente, ou eu vou para algum hotel desse da vida aí, fora da cidade, eu nem saio. Por quê? Porque sempre tem. Você vai para esse interiorzão aí, lá também tem droga, tem bebida, os caras bebem. Eu vi
carnaval, eu já viajei pra fora aí, de cidade de interior, e o cara matou um monte de gente, pegou a moto. Eu falei, mas gente, aqui tem isso? Tem, por que tem? Porque tem droga, tem cachaça, tem tudo. Lembre-se, cachaça é uma droga, que é lícita, né? É autorizada, mas é uma droga, tá bom? Bom, é isso aí. Que Deus abençoe você, sua família. Um excelente, abençoado feriadão aí. Já já a gente tá de volta. Um ótimo domingo, até a próxima.